Para conseguirmos somar e subtrair frações com bastante destreza, é importante dominarmos o conceito de mínimo múltiplo comum, aquele chamado de MMC. Então vamos dar um exemplo. Existem duas maneiras mais famosas de descobrirmos o mínimo múltiplo comum, sendo uma delas muito mais utilizada. Imagine que nós tenhamos sim, os números 3, número 4 e o número 6, certo? E a tarefa seja encontrar o mínimo múltiplo comum desses três números. Bom, quando falamos em múltiplo, estamos nos referindo à tabuada do número. Por exemplo, quais são os números múltiplos de 3? Nós temos 3 vezes 1, que é igual a 3. Nós temos 3 vezes 2, 6. E seguimos a tabuada. 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 4? Ora, vamos falar a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. Vamos pegar a cor certa do amarelo, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20 e assim por diante. E temos também os múltiplos de 6, que é a tabuada do 6. 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Agora, olhe na listinha das tabuadas que fizemos, quais números estão em todas elas. Nós enxergamos aqui o número 12, está na tabuada do 3, o número 12 está na tabuada do 4 e o número 12 está também na tabuada do 6. Ou seja, o número 12 é um múltiplo comum. Vamos continuar só para termos mais um múltiplo comum. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 8 é 24. E só mais um. No 4 nós teremos 4 vezes 6, que é então 24. Fazendo dessa maneira, nós encontramos mais um múltiplo comum, que é o 24. Então note que o 12 é um múltiplo comum de 3, 4 e 6, mas o 24 também é um múltiplo comum de 3, 4 e 6. E se nós continuarmos as nossas tabuadas, nós encontraremos muitos outros. Agora, quais nós usaremos quando formos resolver contas? Para ficar mais fácil, usamos o menor de todos, o mínimo múltiplo comum. No caso, entre os números circulados mais aqueles que virão à frente, o menor de todos é o número 12. 12 é o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Essa é uma maneira de descobrirmos o mínimo múltiplo comum entre números diferentes. Basta escrevermos a tabuada e então circularmos aqueles que estão em todas as tabuadas. Mas existe uma outra maneira, que é uma maneira mais prática, mais rápida. Escrevemos os números um ao lado do outro, separados por uma vírgula. 3, 4 e em seguida o número 6. Aí nós tentamos dividir por números maiores do que 1. Vamos começar com o 2. Existe algum desses números que pode ser dividido por 2? Sim. O 4, por exemplo, isso já é suficiente para colocarmos um 2 aqui. O 3 não pode ser dividido, então ele fica igualzinho. O 4, quando dividido por 2, resulta em 2. E o 6, olha, o 6 também conseguimos. 6 dividido por 2 vira 3. Vamos tentar novamente. Existe algum número que pode ser dividido por 2? Pode. Número 2. Então fazemos lá. 3, se não deu a primeira vez, não vai dar de novo. 2 pode ser dividido por 2? Pode, tornou-se 1. E 3 pode ser dividido por 2? Não, então ele continua 3. Existe algum número que pode ser dividido por 2? Não. Então 2 não serve mais. Existe algum número que pode agora ser dividido por 3? Existe sim. Esse primeiro 3 aqui.
Então escrevemos 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 é aquilo que queremos chegar. Quando o número chega a 1, a gente não vai mais mexer nele. E esse 3 em azul, quando dividido por 3, resulta 1 também. Quando todos os números chegam ao 1, nós paramos as divisões. E aí fazemos a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então sabemos que o mínimo múltiplo comum entre esses três números é o número 12.